Seja bem-vindo ao Jornal da Meia-Noite. Há mais uma morte associada ao atraso do INEM no envio de meios de socorro. São já 8 casos desde que se instalou o caos na linha de emergência 112. Segunda-feira foi o pior dia dos atrasos no atendimento em dias de greve. Estaria a mentir se dissesse que foi só na segunda-feira. Na segunda-feira foi efetivamente um agudizar da situação, mas isto são constrangimentos que têm ocorrido com mais frequência nos últimos meses. Meses em que os pedidos de socorro ficaram pendurados por falta de resposta da linha 112, como se a emergência e a vida pudessem esperar. E foi neste quadro que foram chamados os bombeiros de Ancião. Havia um homem de 95 anos em paragem cardiorrespiratória, entre a vida e a morte. Desesperada, a família ligava e nada. A chamada que estava em linha com a tentativa da ligação mantinha-se já com 28 minutos à chegada da equipa que nós enviámos logo de imediato para o local. E continuou em suspenso enquanto os bombeiros procediam à tentativa de reanimação. Só 37 minutos depois, alguém do outro lado da linha. Chamadas uma ambulância de suporte imediato de vida e uma VMER, viatura médica de emergência e reanimação, quando chegaram ao local, era tarde. A CIV, que se deslocou em primeiro lugar, chegou por volta das 22h55 e a VMER, que veio de Coimbra, chegou às 23h10. Mais de uma hora depois. Foi em Ancião, mas a última morte suspeita associada ao atraso do INEM registou-se em Pombal, também no distrito de Leiria, e segunda-feira. Um homem de 53 anos sentiu-se mal, ligou de imediato para o 112. Ninguém atendeu e, sem resposta, já a caminho do hospital, acionou os bombeiros com urgência. Minutos antes de entrar em paragem cardiorrespiratória, foram feitas manobras de suporte básico de vida e, à chegada do INEM de Leiria, meia hora depois, não havia mais nada a fazer. Aos casos suspeitos de Ancião e Pombal juntam-se outros 6. São agora 8 mortes associadas ao atraso do INEM no envio de meios de socorro de norte a sul do país. A IGAS, Inspeção Geral das Atividades em Saúde, já abriu, entretanto, um inquérito para apurar responsabilidades. A Ministra da Saúde foi contactada pelo Sindicato dos Técnicos do INEM mais de 10 dias antes da greve começar. Foi até sugerido que a greve fosse revertida caso o Governo quisesse negociar. O sindicato terá sido ignorado e, por isso, avançou com a paralisação. O líder do PS acusou o Governo de ter desvalorizado o aviso e de ser, por isso, incompetente e negligente. A promessa era vir a este centro social comunitário, num dia bem preenchido em Miranda do Corvo, que daria à Ministra uma oportunidade para clarificar o porquê de ter demorado tanto tempo para evitar a greve dos técnicos do INEM. Acabo de receber um telefonema do seu chefe de gabinete que a Sra. Ministra teve uma indisposição durante a viagem que obriga a cancelar hoje toda a sua agenda. Pelo telefone ficou a promessa de reagendar a visita e as explicações que todos pedem ficam para outra altura. Para já, da Ministra, sobrevivem 2 declarações. De quarta-feira, quando tentou explicar o porquê de o plano de emergência não ter avançado imediatamente. Porque nós tivemos até há 48 horas atrás sempre com uma enorme esperança de que esta situação pudesse ter aqui alguma solução. E de terça-feira, surpreendida. Não estávamos de facto à espera que neste momento os técnicos de emergência pré-hospitalar se recusassem a fazer horas extraordinárias. Surpreendida por uma greve de que tinha sido avisada 10 dias antes. Tem sido a nossa forma de trabalhar já de alguns anos esta parte. Damos alguma margem ao Governo para poder, antes de ser divulgada publicamente, negociar connosco que a greve não aconteça. O sindicato tinha dado 10 dias ao Governo para iniciar negociações e travar a greve, mas sem resposta do Ministério, o resultado é o conhecido. Nós não podemos andar
todos os dias atrás de pré-avisos de greve e a fazer reuniões de emergência. Só após várias mortes é que decide reunir com os trabalhadores de emergência médica. E isso é grave. Negligência, de irresponsabilidade e de incompetência. A resposta do Primeiro-Ministro mostra uma enorme desumanidade na abordagem do assunto. Mas a Sra. Ministra da Saúde, manter-se em funções, transmitirá ao país uma sensação de instabilidade e de receio. A consequência política não é, para ser direto a responder à sua pergunta, mudar pessoas para o problema continuar. É o contrário. É resolver o problema para que nós possamos continuar cada vez mais a prestar bom serviço. A polémica parece começar a ultrapassar a Ministra da Saúde e começar a atingir o Primeiro-Ministro, mas tal como Luís Montenegro, o Presidente da República prefere encontrar soluções do que pensar em demissões. Neste momento o que digo é que é um ponto fundamental e o ponto fundamental é que rapidamente se encontra uma solução que importa aos portugueses. E esta ministra é capaz de o fazer evitada, Sr. Presidente? Não acrescento mais nada, é isso só que eu tenho que dizer. A Ministra da Saúde vai ser das próximas a ser ouvida no Parlamento por causa do orçamento do Estado, mas o Estado do INEM deverá sobrepor-se às contas públicas. A PSP deteve 38 pessoas nas últimas 24 horas, incluindo na mega operação desta manhã no Martim Muniz, em Lisboa. Apenas uma por situação irregular em Portugal. Foi fiscalizada a legalidade de mais de 100 pessoas e de mais de 10 lojas, com apoio da ASAI e da Autoridade para as Condições de Trabalho. A operação decorreu no âmbito da campanha Portugal Sempre Seguro. Vamos até aos Estados Unidos. Elon Musk participou no telefonema entre Donald Trump e o presidente ucraniano. Zelensky felicitou o vencedor das eleições norte-americanas numa chamada de cerca de 25 minutos esta quarta-feira. Trump prometeu apoiar a Ucrânia, isto depois de ter criticado o apoio militar dos Estados Unidos a Kiev durante a campanha eleitoral. Elon Musk garantiu que os satélites da empresa Starlink vão continuar a fornecer internet à Ucrânia. Os Estados Unidos acusam um iraniano de conspiração para tentar matar Donald Trump. O homem terá ligações ao corpo de guardas revolucionários do Irão. Fazia parte um alegado plano de assassinato do presidente norte-americano eleito. Em comunicado, o departamento diz que o homem emigrou para os Estados Unidos quando era criança e que terá sido deportado em 2008 depois de uma condenação por roubo. Atualmente residia em Teherão. Donald Trump deverá vencer o 6º estado decisivo e reforçar a vitória eleitoral. Depois do Senado, o Partido Republicano está também perto da maioria na Câmara dos Representantes. Os resultados só são conhecidos daqui a alguns dias, mas a confirmar-se a tendência na contagem dos últimos votos, os republicanos podem obter uma 3ª vitória, a maioria na Câmara dos Representantes. Os votos que faltam são relativos à eleição de pouco mais de 2 dezenas de lugares para congressistas. O controle das 2 câmaras do Congresso dará o poder a Trump de controlar todo o processo legislativo. Entre as decisões, os analistas sublinham que o novo presidente poderá reverter as acusações aos envolvidos no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. A nível monetário e após anunciar um novo corte de juros de 25 pontos base, o presidente da Reserva Federal, nomeado na primeira presidência de Trump, disse já que não se demite e prevê que a eleição não terá efeitos económicos a curto prazo. Now, just in principle, it's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for our pursuit of our dual mandate goals. So we, along with countless other factors, forecasts of those economic effects would be included in our models of the economy and would be taken into account through that channel. A nível internacional e depois de Vladimir Putin recordar a Trump as promessas sobre a guerra na Ucrânia, foi a vez da Turquia elevar as expectativas para o Médio Oriente. Amerika'nın seçilmiş başkanı Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinde hem kendisini tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ettik, hem de Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çektik. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Sayın Başkan'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyor. Bunu da samimiyetle temenni ediyoruz.
rodeado de fortes medidas de segurança. Donald Trump permanece fechado na sua mansão da Flórida. Em Mar-a-Lago continua a trabalhar na transição de poder e na escolha da equipa que irá integrar o próximo governo dos Estados Unidos. Viktor Orbán diz que a Ucrânia é uma guerra perdida e que o tempo não está a favor de Zelensky. Mas a posição da União Europeia continua a ser de apoio a Kiev. Em Budapeste, Luís Montenegro disse que Portugal deve apostar na produção de armas e munições. Conversa de circunstância a servir de entrada para uma discussão bem mais difícil de digerir sobre a Ucrânia. Viktor Orbán insiste que a guerra está perdida. In July I went to Kiev. I just tried to explain to the president that, please, my friend, the time is not on your side. And I'm ready to help you to create somehow a ceasefire and then later on a bearable peace. I was rejected because the president said that, Viktor, my point is as president of Ukraine that the time is on our side. I said, thank you, President, I can't do more. Só que esta semana, com Zelensky em Budapeste, voltou a insistir num cessar-fogo. Quer também que os 27 revejam o apoio a Kiev, mas ficou a falar sozinho. Há reiterar do esforço coletivo da União Europeia no apoio à Ucrânia. But you also said that you have different views when it comes to Ukraine. So my question is, do you feel isolated? On isolation, it's a more intellectual than political issue. So just to clarify, some clarification. Orbán está só, mas com orgulho e a contar com o regresso de Donald Trump. Para já, a mudança na Casa Branca serve de motivação acrescida para os 27 repensarem não só a defesa, mas também a competitividade europeia. E Montenegro vê já um 2 em 1. Eu sei que não estamos habituados em Portugal a falar disto com esta clareza. Mas se não se produzirem armas e munições em Portugal, por exemplo, vão-se produzir noutro país da Europa. E nós vamos pagar a aquisição, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, dessas armas e dessas munições. A unidade dos 27 é constantemente posta à prova e o regresso de Donald Trump à Casa Branca é visto como mais um risco que pode criar divisões. O desafio dos chefes de Estado e de Governo é mostrarem uma vez mais, e também a Trump, que jogam todos do mesmo lado. Susana Freixas e Bruno Andrade, SIC, Budapeste. Já a seguir, fique com o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. A informação regressa à 1 da manhã. Até lá.